Capítulo 2. Apresentando a Kryptonita. Em nosso capítulo de abertura, fizemos uma tentativa de discutir a grandeza de Deus. Eu uso a palavra tentativa porque não importa quão magnificente ou elaborada seja a linguagem que usarmos, nenhuma chegará perto de descrever a grandeza dele. Não há ninguém superior, ninguém sequer aproxima-se em comparação. Deus não tem rival nem igual, e Ele irá reinar da eternidade passada à eternidade futura, porque nosso Deus, Ele é incrível. Como filhos dele, faz perfeito sentido que devamos refleti-lo, e isso está claro nas Escrituras. A palavra de Deus declara o seguinte sobre seus filhos e filhas: porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17. O apóstolo João não disse, porque na próxima vida seremos como ele. Não, João declara que somos como ele agora neste mundo. Isso cai na categoria do inimaginável. Mais uma vez, lemos: Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por delas vocês se tornem participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Pense nisto. Você e eu recebemos a natureza divina dele. Não a natureza do ser humano mais renomado da terra. Não. Pelo contrário, a natureza de Deus. E Pedro adiciona a palavra divina para garantir que não entendamos errado. A palavra grega usada aqui é teios, que é definida como aquilo que é unicamente de Deus e procede dele. A palavra natureza é a palavra grega pulsis e é definida como gerar, essência, constituição ou propriedades básicas. Aí você junta as duas e o significado será: essas são as promessas que equipam você a compartilhar aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Eu fico incomodado quando ministros fazem comentários como: não há diferença entre o cristão e um pecador. Cristãos apenas foram perdoados. Isso é heresia e faz duas coisas horríveis. Primeiro, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus. E segundo, nulifica sua promessa, mantendo seu povo cativo à corrupção deste mundo que é criada por desejos imorais. Até mesmo a natureza evita tamanha heresia. Você já ouviu falar de um leão dando à luz a um esquilo? Ou um cavalo de corrida de raça pura dando à luz a uma minhoca? Nós somos nascidos de Deus e somos sua descendência. Está escrito: amados, agora, não depois quando chegar no céu, agora somos filhos de Deus. 1 João 3,2. Sabendo que somos seus filhos amados, devemos manifestar um caráter altruístas. Amor incondicional, alegria, indescritível alegria, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento supremo e revelação sensível. E essa lista, meus irmãos, está longe de estar completa. As Escrituras prometem atributos como esses em muitos níveis. Então, novamente, a minha pergunta é: por que não estamos vendo isso na igreja em nível individual e nem coletivo? Antes de abordar essa questão e outras similares, eu quero prepará-lo para o processo deste livro. O capítulo seguinte podem parecer negativos e rudes. Mas eu prometo que as respostas estão por vir e serão muito satisfatórias. Pense no seguinte cenário: se um médico diagnostica corretamente um melanoma no estágio prematuro e apresenta como solução um pequeno procedimento cirúrgico ambulatorial. Esse desenvolvimento pode soar negativo de primeira. O paciente pode pensar consigo mesmo: que deprimente, eu tenho câncer. Eu não quero ouvir isso, nem passar pelas medidas corretivas para me livrar dessa doença, mas eu irei fazê-las para salvar a minha vida. Entretanto, considere a seguinte alternativa:
Se o médico ignorar o problema e meramente aconselhar o paciente a viver um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, exercitando-se regularmente e tendo uma atitude positiva e sem estresse, o melanoma continuará a crescer até que eventualmente se torne inoperável e cause morte. Deus, ele nos ama demais para não diagnosticar aquilo que nos prende e pode até nos matar. Ele sabe que o que nos restringe não pode ser sarado através de um estilo de vida mais positivo. Ao contrário, tem que ser confrontado e removido. Ele é um pai profundamente comprometido com a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, à medida que você lê os capítulos seguintes, tenha em mente que o diagnóstico precisa ocorrer para que o procedimento corretivo possa ser implementado. O resultado final será a realidade abundante ilustrada nas Escrituras. Então, abordando a pergunta: se o reino dele está entre nós, por que não está sendo feito na terra assim como é no céu? Por que alguns crentes do Antigo Testamento, que faziam parte de uma aliança inferior, baseada em menos promessas, viviam de forma muito mais superior do que a que testemunhamos hoje? A palavra responde essa pergunta repetidamente. Uma delas está na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer a leitura? Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 ao 32. A irreverência dos coríntios durante a ceia do Senhor é identificada, mas as consequências resultantes não estão limitadas às ações especificadas apenas, como muitos presumiam. Na verdade, a forma de observarem a ceia do Senhor como uma refeição completa é bem diferente da nossa abordagem cerimonial nos tempos modernos. À medida que o nosso estudo progredir, veremos que a raiz do problema que trouxe o julgamento foi que estavam conscientes de estarem desobedecendo a Deus e mesmo assim o faziam. Podemos listar 3 consequências para o comportamento deles: fraqueza, doença e morte física. O significado das duas últimas é claro, mas e quanto à primeira? Algumas definições de fraqueza são falta de força, ou robustez, ou ser impotente. Essa palavra pode se referir a muitas áreas diferentes da vida. Em geral, descreve a impotência de sermos quem fomos criados para ser. Voltemos ao super-homem. A substância que era perigosa somente para ele, removia sua força e o deixava fraco, era a criptonita. O super-homem tinha habilidades que eram de outro mundo. Ele podia operar feitos sobrenaturais e possuía conhecimento paranormal, uma consciência aguçada dos seus sentidos, poder extraordinário e caráter inabalável. Entretanto, se fosse exposto à criptonita, o super-homem ficava doente e fraco, inclusive mais fraco do que um ser humano normal. Se fosse exposto a ela por um longo período de tempo, ele poderia até morrer. Basicamente, o apóstolo Paulo está identificando a criptonita da igreja. Ela nos enfraquece, impedindo-nos de andar no poder da natureza divina. O rei Davi admitiu uma vez em que não se arrependeu e confessou seu pecado lamentando: minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Está lá em Salmos 32, verso 4. A paráfrase da Bíblia, a mensagem, registra a palavra dele assim: todos os sucos da minha vida secaram. Em outro versículo diz: o pecado esgotou minha força, estou sendo consumido por dentro. Salmos 31, verso 10. Tiago declara isso da seguinte forma: o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1,15, verso 16. 1,15 e 16, perdão.
Vamos lá. Tiago, ele está falando claramente dos crentes e nos alerta a não sermos enganados pelo poder do pecado. Se o pecado não for confrontado, pode fazer com que o crente, o que a criptonita pode fazer com o super-homem, chegando inclusive a ponto de causar morte. Ainda sobre isso, Paulo, como pai espiritual amável que era, alerta a igreja de Corinto e a nós a respeito dos efeitos da criptonita. Veja, uma forte palavra de cautela. A primeira coisa a ser enfatizada em relação a esses versículos deve ser a palavra cautela. Paulo não diz, essa é a causa de qualquer fraqueza, doença ou morte prematura no meio de vocês. Em outras palavras, ele não está dizendo que todas as dificuldades, enfermidades e mortes são atribuídas ao pecado. Nós, crentes, frequentemente batalhamos com situações difíceis, porque vivemos num mundo decaído e há forças demoníacas reais contra as quais lutamos. Por exemplo, houve um incidente em que Jesus e os discípulos se depararam com um homem que havia nascido cego. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Está lá em João 9, verso 2. O raciocínio deles presumiu que a única forma como aquele homem poderia ter adquirido aquele problema era devido ao pecado. Jesus responde imediatamente, não foi por causa dos pecados dele, nem dos pais dele. Jesus cortou rápido e decisivamente aquela mentalidade incorreta e horrível. Toda enfermidade, fraqueza ou morte prematura não ocorrem devido ao pecado. É a mesma mentalidade que alimentou a crítica de Elifaz, Bildade, Zofar contra Jó. As acusações deles apontavam que a causa do sofrimento de Jó eram os seus pecados. Porém, pouco antes de as aflições de Jó começarem, Deus vangloriou-se de Jó. Ele disse, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O sofrimento de Jó não tinha nada a ver com o seu pecado, nem com a falta de integridade. Deus ficou em silêncio por algum tempo, mas depois disse Elifaz, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Jó 42:7. Dizer que Deus está disciplinando ou castigando alguém por um pecado, quando ele na verdade não está, é uma séria acusação contra seu caráter. Anos atrás, eu era um jovem crente. Em muitos círculos de igreja, as pessoas eram julgadas como pecadoras se estivessem enfrentando dificuldades. Essa mentalidade ainda existe entre algumas pessoas, porém, infelizmente, não numa escala tão grande como era antes. Ensino bíblico e boa liderança têm eliminado muito desse erro na igreja. A maneira como se tem tratado muitos a partir dessa mentalidade é extremamente desagradável, condenadora e até abominável. Infelizmente, esses ensinamentos têm afastado algumas pessoas da fé. Por outro lado, também devemos lembrar-nos das palavras de Jesus ao homem que foi curado da sua enfermidade de 38 anos. Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Evangelho de João, capítulo 5, verso 14. Não tem como negar o fato de que Jesus afirma que o pecado abre a porta para consequências e dificuldades. Jesus amava aquele homem o bastante para entregar sua vida por ele. Foi a partir de seu amor fervoroso por ele que Jesus deu aquele aviso. Falta-nos amor verdadeiro quando evitamos abordar assuntos como esses. Ao tentarmos ficar limpos de qualquer comportamento que possa soar como mal, acusatório ou condenatório, frequentemente balançamos o pêndulo para o outro lado ao ficar sem dizer nada. Porém, ainda temos a condição que Paulo descreve sobre muitos estarem fracos, doentes e morrendo antes da hora. Isso é amor? Isso é verdadeiramente cuidado? Temos respostas para os outros, mas evitamos expressá-las porque não queremos ser mal interpretados. Então sejamos sinceros.
onde está o foco do nosso amor? Amamos a igreja como Jesus e Paulo amaram ao comunicar a verdade às pessoas? Ou estamos focados em nós mesmos, em nossa reputação, em possivelmente perder nossos discípulos ou ser mal interpretados? Minha jornada. Em meus primeiros anos de ministério, eu era constantemente encorajador e positivo demais com todos à minha volta. Eu evitava o confronto como se fosse uma praga. Inclusive, mentia algumas vezes para evitá-lo e em vez disso dizia algo animador. Todos diziam a meu respeito: ele é tão amável. É um dos homens mais amáveis de toda a igreja. Essas declarações chegavam até mim e eu me alegrava com isso. Um dia, em oração, Deus falou comigo algo. As pessoas dizem que você é um dos homens mais amáveis da igreja, não dizem? Eu respondi: sim, elas dizem. Eu poderia pensar que Deus estava alegre com aquilo. Mas a forma como o Espírito Santo perguntou sinalizava que o tom dele estava indo para outra direção. A declaração seguinte afirmou a minha preocupação. Ele disse: filho, você não ama as pessoas dessa igreja. Chocado, eu respondi: o quê? Mas eu amo sim, é isso o que as pessoas estão dizendo. Ele então disse: você sabe por que você usa palavras positivas, animadoras, encorajadoras quando fala? Por quê? Eu perguntei cautelosamente, claro. Porque você teme a rejeição delas, ele respondeu. Eu fiquei sem chão, acabado, sem palavras. Se você realmente amasse as pessoas, ele continuou, diria a verdade a elas, mesmo sabendo que há grande possibilidade de rejeitarem o que você disser e até mesmo rejeitarem você. Aquele foi um momento definidor. Eu mudei imediatamente, mas depois inclinei o pêndulo para o outro lado. Agora havia passado a falar a verdade, mas me faltavam tato e gentileza, porque eu ainda não tinha o ingrediente mais importante, que era o amor verdadeiro. Eu estava viajando e ministrando em igrejas menores e infelizmente espancando as ovelhas. Ao olhar para trás, sinto-me mal pelas pessoas que repreendi sem encorajamento algum, assim como pelos pastores que tiveram que consertar os meus estragos. Em 2001, ministrei uma grande conferência que ocorreu numa igreja enorme da Europa. Alguns meses depois, fiquei sabendo através de fontes em 3 continentes diferentes que o pastor daquela igreja havia dito a líderes influentes que eu havia sido duro e espancado as ovelhas. Ele estava certo. Aquela notícia devastadora me levou a ficar de joelhos, então orei, ou melhor, clamei como nunca antes para que Deus me enchesse de amor, compaixão por seu povo. Ele fez isso. Passei a saber e entender pela primeira vez na minha vida o que significava amar verdadeiramente as pessoas a quem ministro. Não alguns, mas muitos. Tenha isto em mente. Paulo amava a igreja de Corinto apaixonadamente. A evidência disso está em quando ele escreve: por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 11. Em outra parte da mesma carta, ele escreve: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios 2,4. Os membros daquela igreja mal interpretaram Paulo. Eles consideravam os ensinamentos e as correções dele como sinais de falta de amor. E esse certamente pode ser o caso numa igreja ou outro ambiente. Há muitos que são como eu era: duro, severo, dogmático, sem amor, cuidado e compaixão genuínos. Eles podem ser fortes e fazer declarações corajosas, mas a partir da motivação de quererem estar certos. Muitos têm sido vítimas de tamanho abuso de autoridade.
No entanto, isso não faz com que toda a correção e todo aviso sejam similares. As palavras de Paulo, às vezes, eram fortes, corretivas e repreensivas, mas todas vinham de um coração cheio de amor, apaixonado. Seguindo a mesma linha, Paulo depois escreve: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? A frustração dele é evidente. Seu amor e cuidado profundo pelo bem-estar deles é mal interpretado. E agora ele é visto como um líder severo, que quer mantê-los sob suas regras, por assim dizer. Portanto, por favor, note que as palavras de Paulo, apesar de fortes ao falar para aqueles amados irmãos, a causa de muitos estarem fracos, lutando com problemas de saúde e morrendo prematuramente, partiam do seu amor fervoroso por eles. Teria sido muito mais fácil engolir isso se ele tivesse dito alguns, mas ele disse especificamente muitos. Como podemos evitar encarar a verdade que ele está comunicando? Se aplicava-se a eles, aplica-se a nós. Deus colocaria isso nas Escrituras se fosse um incidente isolado? Não deveria aplicar-se a nós hoje? A resposta é sem dúvida sim. Um último ponto. Paulo não estava abordando o ato da ceia na igreja. Há muito mais envolvido no que está sendo dito. E muitos de nós, inclusive eu mesmo durante anos, têm perdido a mensagem completa. Iremos mergulhar mais a fundo no significado dessas palavras no próximo capítulo. Vamos agora ao nosso Entre em Ação. Volte e leia o início do capítulo para lembrar-se do que é possível. Não esqueça o que a seguinte declaração diz sobre nós. Neste mundo, somos como Ele é. Você é chamado por Deus para viver como Jesus na vida agora, não algum dia na próxima vida. Como isso reconfigura a forma como você pensa sobre a sua vida diária? Talvez você não se considerasse fraco antes de entender o seu potencial em Cristo. Mas agora que entende, você se considera fraco ou forte? Se disse fraco, você avaliou sabiamente, pois Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus transformará a nossa fraqueza em força quando nos humilharmos diante dele. Veja 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Peça que Deus fale com você sobre quaisquer razões de fraqueza na sua vida. Escreva-as e em seguida peça que Ele revele as chaves de libertação para cada um. Separe tempo para escrever a receita de Deus para transformar cada fraqueza em força.